Amados, o que eu tenho para você aqui, parece que deu tempo para ler aqui a mensagem da nossa irmã Erin, o último que ela tem dado, 964, evacuação nível 3, eu vou começar a ler aqui, mais para os novos, por favor, vocês forem os mistériosdeus.com, vocês podem, eu vou aumentar aqui, vocês podem ir na história de amor de Jesus, tá? E tem aqui 13 anos vai estar logo aqui em cima, tá? Você pode dar um clique, e você vai ver aqui a mensagem traduzida, eu traduzo, eu corrijo o Google Tradutor, muitas vezes ele erra, e também tem em inglês aqui, e tem em português, seja como você desenvolver o relacionamento com o Senhor, tudo é válido. Novamente, aqui vai estar na história de amor de Jesus, nos mistérios de Deus. Evacuação nível 3, ela viu essa evacuação incrível aqui, né? De repente, ela viu a televisão tocando, aqui nos Estados Unidos, não sei se o Brasil tem um sinal com a pi, aparece em tudo, televisão, em rádio, isso aí do governo te alertando que algo sério está acontecendo em sua região. E ela ouviu, sua localização agora está sob alerta de evacuação nível 3, você deve evacuar agora, esse é o seu último aviso. E ela preparou lá e saiu correndo de lá, e logo ela teve também, ela se afastou lá correndo desse lugar, e ela ouviu as pessoas gritando, né? E não falou o que estava acontecendo, né? Ela só viu que o céu começou a se escurecer, e ela conseguiu sair dentro de 10 minutos do lugar onde ela estava, e ela ouviu as pessoas gritando. E a África tem caído novamente, e então aqui mostrou para a gente algumas coisas que podem estar acontecendo nesse momento. Novamente, ela estava lá, de repente ela viu alerta nos celulares, né? Pim! Aparece uma mensagem assim, aqui nos Estados Unidos assim, depois o governo fala, essa é a evacuação de nível 3, todos os cidadãos estrangeiros devem evacuar imediatamente, este é o último aviso, e todos correram de onde elas estavam, correram para o hotel, etc, etc. E chegando a pista, ela no hotel, eles foram para a embaixada levou elas para o avião, e chegando no avião, ela mostrou os documentos, subiram, depois ela olhando de longe, o avião estava partindo, ela olhando de longe, ela viu uma nuvem negra vinda do norte, exatamente como ela viu no primeiro sonho. E o piloto e a tripulação se apressaram em embarcar e sair logo com o avião. E enquanto ela olhou então para baixo, ela viu um exército vestido de preto invadindo a cidade e massacrando as pessoas. Esse exército de preto, você sabe o que é, né? Exército islâmico, como o senhor tem falado, eles se vestem tudo de preto. E aqui ela viu que um exército, o comissário falou, um exército do norte veio para invadir o último refúgio cristão. Gana, que é esse país na África, tinha caído. Então, o exército islâmico vai invadir, vai matar os cristãos. Eu acredito que isso deve ser na grande tribulação, tá? E aqueles que não subiram, não saíram daqui, ficaram aqui, vão passar por essas coisas. É onde eu acredito, porque vai existir esse tempo em que a noiva vai andar a terra e por 40 dias e vai tirar todos aqueles que estão do Senhor dessa terra. Aí começa o tempo do anticristo. Eu acredito que essa é a época. Então, se você não acredita no Senhor, acredita nele, acredita que o Senhor, ele te ama, amado, vai com ele, você e sua família sejam salvos. Se você não sabe como chegar no Senhor, só fala, Jesus, eu não te conheço, mas eu gostaria de te conhecer. Só isso. As represas romperam, e esse aqui, o anjo mostra para ela essa represa rompida. São 10 páginas, tá, amado? Então, no seu tempo, leia isso com cuidado. E tentem e esperem o Espírito Santo mostrar a vocês as coisas de cada... É linda quando o Senhor mostra essas coisas de cada um de nós, né? Novamente, ela fala do Jeff aqui, do tempo do Jeff, e o Senhor toca nesse assunto, como foi falado no vídeo anterior, o pecado, quando entra na mente da pessoa, vai comendo devagarzinho, você vai afastando devagarzinho do Senhor, devagarzinho, e o Jeff, né? O Jeff, o marido dela, eu sei que uns perguntaram isso para mim, que andava com o Senhor por tanto tempo, mas a mente dele estava fixada em datas. Ele está vindo, aí chega a data, vem, não vem. Essa data, ele calcula, faz o cálculo matemático, o Senhor não vem. Aí ele faz outra data, a data vem e vai.
E isso, com o tempo, foi afastando ele do Senhor. Você acredita nisso? Sim, amados, é assim que o inimigo trabalha. Pouco a pouco, o inimigo vai afastando você do Senhor. Até o momento que você não é você mais. Até o momento que você não é você mais. Isso aconteceu com Jeff, ao ponto de ele tramar planos para que matar a própria esposa, né? Ela já falou isso aqui, então não é nada de segredo. Falou aqui várias vezes. Mas o Senhor encontrou com ele no último instante e ele está agora no céu. Isso aqui ela ainda fala do Jeff ainda sobre isso. Assim diz o Senhor, vou começar a ler o que o Senhor fala. Eu estou aqui, Erin, eu estou com você. Eu sei que você está aflita e ainda tem muitas perguntas. Muitas vezes, quando uma tragédia acontece, há testemunhas. O Senhor fala a verdade, é algo difícil de encarar e poucos gostam quando ela se torna difícil. Você já lutou comigo muitas vezes ao longo da sua vida, mas agora está comigo. Amado, nós fazemos isso sem querer com o Senhor. Quando a gente passa percebido, a gente realmente luta com o Senhor. O Senhor fala, vai, não, eu quero isso, faz isso, não, eu acho que isso aqui é melhor. A gente luta com Ele, amados, todos nós. Ele mostrou isso para mim, ele mostrou isso para mim ontem à noite em sonho também, limpando um pouquinho a poeira da mesa branca, etc. A gente tem isso. O Senhor fala, mas esse é o caminho que eu te trouxe, mas pai, esse caminho é tão melhor. Porque está escrito, ó. Né? A gente não faz isso? A gente não engana a gente mesmo com essas coisas. Amado, você acha tudo que você quiser nas escrituras, por bem e por mal. Como está escrito, né? Chegará um tempo que eles matarão achando que está fazendo Deus um favor. E tem tudo. Um amigo meu tinha 2 esposas, estava na igreja, a gente seguia a igreja, literalmente, as escrituras. Ele era dentista, ele tinha uma esposa numa cidade, aí ele abriu um consultório em outra cidade, ele casou lá também, tinha 2 esposas. Eu conheço ele, era íntimo meu, ia visitar ele de vez em quando, e eu não julgava ele de jeito nenhum, porque quando eu chegava perto dele, eu falava, eu tenho 2 esposas. A esposa sabia, as 2 sabiam, de uma da outra. Eu já contei essa história aqui, né? Ele agora acredita que está com o Senhor. Eu acredito, não, ele está com o Senhor. E quando ele veio se justificar comigo, né? Mas, João, o rei Davi teve várias mulheres. Samuel, todos os profetas teve várias mulheres. Nas escrituras. Você está vendo o que eu falo aqui? E é difícil para as pessoas encararem isso. Que Satanás usa as escrituras para te desviar ou para te retardar do caminho. Ele faz isso, ele faz muito bem. Quando você vive pelo amor para as outras pessoas, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue saber, ele não consegue te entender. Mas ele já me enganou 2 vezes pelas escrituras, que quase saí da igreja 4 vezes, 2 vezes por causa eu vi nas escrituras que o rei Davi achava, Deus está me falando para sair da igreja. Eu li a escritura falando, o rei Davi estava junto com os palestinos, aí separou dos outros judeus, eu li isso aí lá. Deus quer. Ele fez isso, Satanás fez isso comigo 3 dias seguidos, amados. Eu abri, caiu o rei Davi, no outro dia abri rei Davi, depois e o Davi se separando dos judeus, por causa do negócio lá. Era falso. E quando eu fiz isso, eu saí, o Senhor mostrou para mim que não era me sair. E queria falar para você, né? Eu sempre falei isso aqui. Eu tenho aqui para traduzir para você, e o Senhor falou abertamente com outra irmã que eu não trouxe para vocês aqui ainda sobre isso. Vai ser para a próxima etapa. Amor, amado. Amor é a única coisa que, assim, por completo, não dá nada para o inimigo, amado. Nada. Não tem nada o que ele segurar. Eu não sei de onde tirei isso aqui daqui. O Senhor continua. Eu estava sobre a sua casa, Erin. Eu estou sobre a sua casa. Eu estou sobre tudo em tudo que você faz. Eu não permitirei que você seja vitimada novamente. Aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e sabedoria de alto têm recebido uma porção dobrada. Tudo que você tem experimentado, eu também tenho experimentado, diz o Senhor. Aqueles com entendimento vão entender.
Você vê esses eventos no mundo de hoje. Aqui mostrou do Dr. Fauci, é esse cara que começou aquela praga aqui. Estão tentando levar ele para o Senado. Ele não. Acho que vocês ouviram isso aí, né? Mais de 100 vezes tentando negar ele. O cara que fez aquelas coisas todas por causa da praga que passou, né? Ao redor do mundo, mano. Destruiu muitas famílias, destruiu muitas coisas, forçou todo mundo a ficar preso e etc. Não sair de casa, ele fez isso e tudo, mas ele não está se entregando. O Senado quer pegar ele não consegue, não consegue. Eles têm provas, as coisas que ele falou, etc, etc. O senhor continua, a verdade vem à tona, Erim, é difícil para muitos acreditarem que eles têm ouvido por tanto tempo possa estar errado. Então, se isso pode acontecer em uma escala global, não pode também acontecer individualmente? Diz o Senhor, a pergunta dele. A minha palavra declara isso, a profecia afirma isso. Foi escrita há 2000 anos ou mais. O Senhor continua, muitos testemunharam, entende? Muitos testemunharão, entende? Até mesmo aqueles que não seguem o meu caminho, diz o Senhor. Então, entenda isso. O que eu tenho revelado a você é a verdade, a sua história é verdadeira, não é exagerada. É doloroso e trágica, mas também um milagre. Você tem seguido todas as minhas instruções e escreveu todas as coisas que eu tenho lhe falado. O Senhor continua, isso porque não é benéfico para aqueles que querem acreditar que Deus jamais permitiria tais coisas. Mas você tem visto o pior no homem desde pequena. Você entende a ilusão e a fuga. Você até serviu os outros deuses e seus espíritos quando não me ouviu. Sim, amado, isso pode acontecer com todo mundo. Você afasta de Deus, começa a ouvir os outros espíritos. Aconteceu aqui com o Jeff. Um exemplo vivo, quentinho aqui para nós. Né? Você estudou comportamento, tanto maus quanto bons, mas, Erim, você se recusou a acreditar no pior cenário possível, porque se concentrou no melhor. Você se voltou para dentro de si e, quando jovem, se envolveu em coisas tolas. Você fugiu de mim. Aqui está, amados. Ah, sim, aquele perigo, porque isso que o Senhor fala sempre, vigia da maneira da qual o Espírito te mostrar. Se você tem jejuar, jejua. Se você tem de amar, amar. Se você, tudo de bom que você fizer mantém você com o Senhor. Não julguem o Senhor, amados. Não é bom isso. Então, eu enviei ajuda e trouxe até aqui. Desde então, eu tenho te ensinado o verdadeiro amor, mais profundo do que qualquer coisa que você já tenha experimentado. Foram necessários muitos anos de compreensão, mas você me encontrou e eu estou dentro de você. Foi um processo, diz o Senhor. Você foi treinada como uma guerreira e lutou em muitas guerras. Lembre-se, você não pode ser uma guerreira sem uma guerra. Você foi treinada em batalha, você aprendeu sobre o inimigo e suas técnicas de guerra, mas isso não foi falado para você. Muita gente, nós estamos em guerra, a gente nem sabe. Em vez disso, eu pessoalmente te guiei através disso, o fogo da aflição. Acredito que todos vocês ouvindo aqui têm passado ou está passando por isso. Eu estava com você e às vezes eu te carreguei, diz o Senhor. Eu mesmo te carreguei, diz o Senhor. Eu mesmo lutei essas batalhas. Por quê? O Senhor pergunta. Porque essas foram as minhas batalhas primeiro. Agora você tem passado por uma batalha épica, você está tentando entender uma guerra que não compreendeu completamente. Você só sabia que havia baixas. O Senhor continua. O que o anjo de Deus designado para você lhe disse? Eu te dei provisão, proteção e propósito. Você foi frutífera durante o tempo em que esteve nas árvores, o lugar onde ela morava. Isso não tem parado. O Senhor ainda continua trabalhando com a gente, mano. Agora você está pronta para o que eu tenho reservado a seguir para você? É exatamente o que ele perguntou aqui, né? Com o Oliver, né? Está preparado? Porque está vindo. O senhor sabe se você está ou não está. Mas ele pergunta,
E ela fala, obrigado por me mostrar o exército de anjos, pai. Ela fala para ele, eles são como super-heróis. O senhor fala aqui brincando. Eu também não sou um super-herói? Sim, amados. Ele é cheio de humor, o nosso Deus. E ela fala, você é mais do que um super-herói. O senhor fala, bom trabalho, os sonhos que você teve são sobre o coração. Amados, tudo é a respeito do coração. Não é a respeito do ensinamento, não é a respeito das coisas boas que você faz, não é a respeito da inteligência que você tem, não é a respeito do discernimento que você tem, não é a respeito de nada disso. Tudo é a respeito do coração. Tudo. O Senhor continua, trata de que você deixa para trás em uma emergência, sabendo que talvez nunca mais veja aquilo, em comparação com o que você leva consigo, porque um dos subsonhos dela, ela tinha de sair correndo, não sabia o que pegava, então ele está fazendo essa analogia, né? Leva para a viagem, porque você precisa, o Senhor vai te mostrar. Vai te mostrar. Isso é uma questão do coração ao Senhor novamente. Também se trata de obedecer aos avisos, especialmente quando o tempo é essencial, que é o momento que estamos agora. Este é um treinamento de alto nível, discernir o que é importante e o que não é. Eu acredito que vocês veem isso aqui na mensagem que o Senhor dá nos mistérios de Deus, né? Ele ensina demais discernimento. Eu acredito que o Senhor vai estar conosco até o fim. E eu penso que sim, amado, ele vai usar os mistérios de Deus para dar alertas, como ele tem feito no passado. Nós vamos ver, né? O Senhor continua, vocês estão sendo enganados num cenário global, não pode haver acordo ou pacto com aqueles que exigem que vocês se submetam ou morram. É talvez isso aqui que acontece entre os Estados Unidos e outros países, né? Não tem jeito de ter pacto de paz. O Senhor continua. Agora você entende, o sinal de Jonas não foi a baleia, mas o fato de que Jonas recebeu a ordem de Deus para profetizar ao culto da morte de Nínive. O mesmo sinal está aqui hoje. O culto da morte tem ressurgido. O sinal de Jonas não foi a baleia, mano, mas foi o que o Senhor deu para ele fazer. Nossa irmã fala em que podemos acreditar ao ouvir o que eles dizem. O Senhor fala, vocês não podem. Já falou isso várias vezes. Não confie na sua mídia, no seu Facebook, essas coisas tudo social. Não confie em nada, mas eu falo isso constantemente para minha filha, mas é muito difícil para ela. Tá sempre no telefone, sempre ouvindo. Ela fala coisa, eu falo, como é que você sabe que é assim? Então, mas chega um ponto que você afasta, porque dá briga, né? E isso não é verdade, mas de tempo em tempo eu falo, cuidado com quem essa pessoa falou, que a pessoa falou, mas pai, teve um estudo, mas cuidado com essas coisas. É muito astuto o inimigo. Né? Já falado para o senhor várias vezes, você não pode confiar em que você ouve. Esta é a guerra agora, diz o Senhor. O sinal de Noé também está aqui. O exército dos caídos está aqui. Então, entenda e ore. O Senhor termina falando, eu estou com você. Entenda que quando eu vier, eu trarei a espada da verdade para todos experimentarem, diz o Senhor. Portanto, estejam preparados. Sim, amado, está chegando. Espero que tenham gostado dessa mensagem.